Eu estou no meu estúdio. Não sei se dá para ver, mas... Dá para ver um fundo aí. Vou dar uma mexida cá. Esse é meu estúdio, que é o que era a sala aqui da casa. Tem 3,5 por 3 e é o meu estúdio. 90% da minha fotografia é feita aqui dentro. Algumas vezes eu aluguei estúdios fora, mas não pelo set em si, sino por uma questão de que, por exemplo, quando eu fiz Subway, tinha 25 pessoas no estúdio para fazer 4 fotos de sanduíches. Então, você precisa de estrutura, mas não fotográfica. Então, essa coisa de enquanto estamos na quarentena, para mim é uma coisa que, sinceramente, não mudou muito. Mudou em sentido de assim, o estresse que significa estar numa quarentena em São Paulo. Mas, do ponto de vista da movimentação minha, eu praticamente não mudou muito. É assim, tá, eu não vou na casa dos amigos, não nos encontramos, essas coisas, mas mudou mais no social do que no profissional. Isso que eu quero dizer. Digamos, eu quando estou trabalhando uma semana inteira em casa, às vezes só vou em frente na loja do Beto de ferragem comprar alguma coisa ou vou até o Easy não, me pega o argentino, vou até o Leroy Merlin, o Easy ou o Leroy Merlin argentino, a comprar uma madeira, uma coisa que preciso, mas é uma coisa muito pontual. Mas eu trabalho bastante sem sair, digamos, eu sou bastante cavernícola, digamos. Então, os espaços físicos são coisas relativas nesse pensamento. Então, isso também que é parte do processo. Né? Então, essa coisa de dizer, agora estamos fechados dentro de casa, o que a gente poderia fazer dentro de casa, não é uma alternativa de pensamento para mim. Isso que eu quero dizer. Não é uma coisa que eu diga, eu não tenho as possibilidades, a não ser que meu histórico fotográfico seja de foto externa, tudo bem. Aí sim. Mas se eu não tenho um histórico de fotografia externa e eu tenho uma certa interesse no que seria a fotografia de construção, como eu chamo, fotografia de estúdio, uma fotografia de construção, basicamente, não interessa, digamos, onde você está. Aliás, uma das coisas que eu sempre aconselho é você se apropriar do espaço e entender o seu próprio espaço para você poder replicar o espaço físico em qualquer espaço. Como? Vamos de novo. Por exemplo, se eu me acostumo a trabalhar em um espaço físico como esse tem 3,5 por 3 e por uma questão da casa já estava desse jeito, tem uma curva no teto. Entre a parede e o teto tem uma curva, então tem um infinito feito no teto. O teto está 2,80, um teto normal. Eu tenho um móvel de ferro aqui, cor meio assim, sentado, verdeado, uma parede lá no fundo que eu pintei de branco e não sei o quê. Então, tudo aqui dentro funciona de uma determinada maneira, concordam? Isso já. Eu tenho algumas variáveis mais ou menos controladas aqui dentro. Agora, se eu saio desse ambiente e vou para um estúdio de 15 metros por 7, por exemplo, como um estúdio que eu costumo alugar, eu levo na minha cabeça meu estúdio de 3,5 por 3. Fundamentalmente. Por quê? Se eu não tenho essa noção da mudança do espaço físico, a minha fotografia vai ser totalmente aleatória. Ela vai funcionar de qualquer jeito. Se eu não tenho uma noção real do que é que está acontecendo no meu espaço físico cotidiano, chamemos-lhe assim. Dá para entender um pouco? Sim, eu estou acompanhando. Se vocês tiverem qualquer dúvida, pessoal, podem abrir o É bom que microfone, comentar ou você... colocar no chat que eu trago aqui para o Rousseau. O bom é que essas estruturas você já meio que tem, você já sabe mais ou menos como você aborda os produtos ou a construção da fotografia, né? Sim, mas o que eu quero dizer é o seguinte, por exemplo, eu vou dar um exemplo claro. Por exemplo, eu faço um retrato aqui, eu sei como tudo funciona. Um dia
que fazer um retrato, desculpa, dentro da faculdade, dentro de uma faculdade. Há muitos anos, era na época do cromo ainda por cima, então você não tem muito como errar aí, né? Então, eu peguei uma sala de aula, me meti dentro da sala de aula e eu reconstruí meu espaço. Isto é, botei 2 cartolinas penduradas em 2 tripés, a uma certa distância, um haze, que era a luz principal, um rebatedor. Quer dizer, eu acotei, já não me interessa mais aonde está a parede. Porque existe uma coisa, quando você começa a iluminar dentro de um espaço físico cotidiano, você começa a ver reações da luz, e se você realmente não presta atenção, você acha que isso é natural. Que é universal, que vai acontecer em qualquer lugar. Exatamente. Então, por exemplo, eu coloquei um haze e ele funcionou de uma forma. Bom, eu te garanto que se eu vou num galpão de estoque de uma fábrica e faço a mesma luz que eu faço aqui dentro, vai ter pelo menos o nível de contraste aumentado 20 vezes. Porque aí no seu estúdio a luz rebate em todas as paredes e volta. Bate em todo quanto é lado. Então, o preenchimento que vai ter esse haze é infinitamente maior ao que vou ter dentro de um galpão, que a luz vai e eu fico esperando amanhã voltar. E não vai voltar nunca. Não vai voltar nunca, entendeu? Se muda a cor da parede também, muda tudo. Claro, A altura do teto muda tudo. Exatamente. Então, ter consciência do espaço físico é o primeiro passo para você começar a controlar a luz. Então, você pode estar em um espaço físico, eu estou em um espaço físico que eu uso a meu favor, totalmente. Então, por exemplo, eu estou fotografando uns produtos e eu tenho uma tocha apontada contra o teto. E uma embaixo da mesa de vidro apontada contra a parede. Assim, uma assim, contra o teto, e uma aqui embaixo contra a parede. E a câmera aqui. Então, essa luz aqui de cima ilumina tudo. Estou dentro de uma caixa. Sabe aquelas caixinhas que vendem para fazer foto de produto? Uhum. Bom, a minha tem 3 metros por 3 metros e meio, a minha caixinha. Você entendeu? Então, eu bato a luz contra o teto e a outra contra o fundo. E pronto, acabou. Não tem mais nada. As paredes funcionam como rebatedores, né? Eventualmente, ao lado do armário, que está mais escuro, eu boto um foam board branco. Então, compenso. Agora, mas você também tem, falando assim, parece que seu processo é bem simples e que você só usa isso, né? Agora, quantos espelhinhos penduradinhos em taraquitana e colocando brilhos em pontos específicos também você não coloca nesse seu set aí? Claro, não, é nesse não, porque isso é um produto que tem que estar, é uma mochila, é um cliente que eu tenho de mochila, tem que estar bem iluminada, não tem que ter nada, é uma foto de produto para recorte, é o mais chapada possível. E-commerce, assim, total, sem personalidade. Exatamente. Agora, a construção de uma luz, digamos, está baseada mais ou menos na mesma coisa. Digamos. O que eu vou fazer é ir buscando minhas referências que vão me levando hacia algum caminho, hacia um lugar imaginário, geralmente um lugar imaginário, no qual eu estou, digamos, montando meu set. Seria esta um pouco a ideia. Uhum. Então, só aproveitando o gancho, Diego, para perguntar para você, geralmente quando você faz por exemplo, essa sua construção imaginária, você busca alguma referência externa ou geralmente é só a experiência que você tem já ao longo do tempo? Não, eu faço as duas coisas. Não, né? Eu faço as duas coisas. Às vezes, eu procuro referências, e uma coisa que eu faço muito é o que eu chamo de leitura por camadas. Então, por exemplo, vou fazer uma foto de, sei lá, um hambúrguer. Tá? Então, vou lá nos sites de stock food e coloco hambúrguer. E eu começo a procurar, e procuro em torno, mais ou menos, umas 8, 10 fotos, eu acabo separando, em geral. Que elas não têm nada a ver umas com as outras, em geral. São bastante variadas. Então, se você vê,
nenhuma dessas fotos é uma referência absoluta. O que eu já faço agora, antigamente sim, nos inícios eu procurava a foto que mais se aproximasse ao que eu queria fazer. Eu cheguei a copiar fotos praticamente iguais. Até vendi, numa época, para algumas agências, essa capacidade, de dizer, você me mostra a foto que quer e eu faço igual. Porque eu tinha depurado, de alguma forma, meu olhar para entender como estava funcionando a luz, as fontes de luz, as lentes e demais, como estavam funcionando para poder reproduzir. Então, esse processo foi muito bom. Só que, claro, tem problema de direitos autorais, uma série de coisas que não são muito legais. Mas teve uma época que o mercado funcionava desse jeito. A galera chegava e dizia assim, o cliente aprovou essa foto, e faça. Só para vocês entenderem, quando eu comecei na fotografia, chegava um cara com um desenho que ele tinha bolado, te mostrava um papel desenhado e te dizia, olha, esse é o layout. Pegava um livro que chamava o Black Book, que era um livro de anúncios de fotógrafos e ilustradores, e esse Black Book tinha montes de fotos que eram anúncios, né? Páginas de fotógrafo com 3, 4 fotos, não sei o quê. E o diretor de arte te mostrava, te dizia, olha, a luz é essa aqui. E era um carro e você tinha que fotografar um hambúrguer. O cara te mostrava, não tinha nada a ver, mas a gente aprendia a olhar isso. Já vou ir mais profundamente nesse sentido. Então o cara te mostrava essa luz, dizia, tá vendo essa luz, mas com esse clima, tá vendo, de outra foto, mas com esse contraste e essa saturação. Então o cara te mostrava 4 ou 5 fotos e um desenho, e você tinha que construir aquilo. Era muito legal a forma de trabalhar. Com o mundo digital, vira uma merda, porque os caras chegavam com uma foto e te davam a foto e te diziam, o cliente aprovou isso, faça igual. Pra você ter uma ideia, teve uma época que eu colocava nos meus orçamentos, tinha um adendo lá embaixo que dizia assim, o layout é propriedade, é responsabilidade da agência. Porque você não queria ter os enroscos de direito autoral, tipo, de ser processado o por cara me pede para copiar uma coisa, eu assumo que ele tem direito sobre essa imagem. Eu não sei se ele comprou essa foto e está pedindo para refazer. Você entendeu? E algumas pessoas falam, mas o que quer dizer com isso? Não, que você está pedindo para copiar uma foto, essa foto tem direitos autorais, tem direito. Então, vamos fazer um plágio? Eu quero uma música que diga. Sabe? Olha que coisa mais linda, mas cheia de graça. Cheia de graça. E com esse ritmo. Eu acho que já ouvi. Não, mas o cliente aprovou, tem que fazer igual. Bom, cara, essa, compra o direito dessa música. Bom, não dá. É isto. Mas, mesmo assim, esse desastre, digamos assim, comercial e criativo, serviu muito como uma forma de qualificação do trabalho para mim. Eu aprendi a fotografar muito com isso, pelo fato de ter que copiar. Então, não, porque a cópia é um bom exercício para quem está começando também, né, Rousseau? Sim. Esse interpretar como foi feita aquela luz, o tentar avaliar. Eu acho fabuloso. Olha, eu estava criticando. Tem um Facebook aí que chama Estilo Fotografia, não sei o quê. E um cara postou uma foto, eu falei, olha, tem um monte de problema, tá? Mas ok, procure uma foto que já existe de algum produto e tente copiar. Não invente. É muito mais difícil você inventar e saber, se você é iniciante, e saber se o que você está fazendo está bem, se você não tem parâmetro para comparar. É muito difícil. Então, pega uma foto que você considere que pode copiar, que tem capacidade para copiar. Pega um produto o mais parecido possível e tente fazer igual. Igual. Mano, você vai passar hora para descobrir como o cara fez o brilhinho na borda, até conseguir. Eu passei por isso. Na Argentina teve uma época que chegou uma cervejaria alemã chamada Isenbeck, que é a mesma da Warsteiner, que é uma
a cervejaria alemã super famosa, montaram uma planta e chegaram as fotos da Warsteiner e da Isenbeck, que era a cervejaria alemã, para produzir na Argentina. Então, o rótulo era Isenbeck Argentina, obviamente alemã não servia, uma série de coisas, e eu comecei a copiar as fotos alemãs para manter o padrão. Cara, foi um sofrimento, pero assim, terrível, terrível. A garrafa tinha um brilho por trás, uma linha que delineava a garrafa por trás, e não tinha jeito, cara. Não tinha jeito. Bom, a história que você vai fazendo, você vai descobrindo outros resultados no caminho, né? E isso é genial. Não, eu aprendi milhões de outras coisas que nenhuma servia para o que eu tinha que fazer. Basicamente. É um drama. Não, e assim, eu peguei uma das fotos era um copo de espuma, de cerveja com espuma. E a Warsteiner é uma cerveja que a espuma sobressai 2 dedos da borda do copo. Ela faz uma forma assim, meia retangular. Sorvetão. O Schumacher fazia publicidade dessa cerveja e tal. Era muito complicada. Bom, tinha toda uma técnica monstruosa para chegar lá. Então, eu ouvia os caras, bota espuma de barbear, faz um negócio com não sei o quê. Bom, quando eu apresentei a primeira foto, mais ou menos razoável, que eu achava legal, o cara pegou isto aqui, que é um contafio. Dá para ver? Dá. Tá vendo? Isso é uma lente. O cara botou isso sobre o cromo, 10x12, olhou, isso aqui é mais 8. Olhou e disse para mim, em espanhol, com sotaque alemão, este não é o tamanho da bolha da nossa espuma. Fudeu. O cara já pegou a minha, não serve. Ok, mais 4 dias para chegar em alguma coisa, até descobrir. E eu não descobri. O que aconteceu foi que o dono da agência para a qual eu trabalhava viajou para a Alemanha para conhecer a fábrica e foi no estúdio do fotógrafo alemão. E o cara chegou com uma pedrinha de aquário, de cerâmica, e me falou, isto se usa assim. Enfiou a pedrinha dentro da cerveja, assoprou, começou a fazer espuma, amassou a espuma, fez 5 ou 6 vezes, até que se criou uma espuma densa o suficiente para sair para fora do copo, tiramos o negócio, fizemos a foto, e agora tem a bolha da minha cerveja. Falou o cara. E a porra Como se a pessoa que fosse comprar cerveja para tomar em casa fosse fazer o mesmo processo, né? Para ter aquela espuma da cerveja. Como se fosse a espuma da cerveja, né? Era uma fake news total padrão. já. Mas o que a gente tem que entender é que isso é o que ele quer. E nós, como fotógrafos profissionais, temos que entregar o que ele quer. Isto é básico. Senão, vamos fazer arte. Tá? Mas quando você é fotógrafo profissional, você vai em 2 caminhos. Um, que é o estilo, que João fala sobre isso, e outro é com a capacidade de resposta. Essas são as 2 coisas que um fotógrafo profissional tem que ter. Ok? Então, muito bem. Só para terminar, a garrafa, a luzinha, essa linha, era um tubo fluorescente que o cara colocava ligeiramente por trás da garrafa, que desenhava a luz. Só que na época, na Argentina, os tubos fluorescentes não tinham correção nenhuma. Era dificílimo achar qualquer tubo com correção de luz. Então dava um traço verde a morrer. Assim, verde, pero verde. Verde folha. Entendeu? Então não dava para misturar um flash com um tubo verde lá atrás. E não dava para embrulhar numa gelatina magenta, porque dava magenta e verde, porque o tubo fluorescente trabalha em uma frequência, a invasão verde dele. Então é muito complicado. Hoje você tem um fio de LED que coloca lá e está tudo bem, aparece. Mas na época não existiam essas coisas, cara. Era um horror. Só para finalizar essa sua história, assim, uma pergunta de curiosidade mesmo. Já chegou em algum momento de você chegar para o cliente e falar assim, não consigo reproduzir essa foto, ou ter alguma forma de repassar isso para ele?
para quem te contrata, porque às vezes é uma linha bem sutil isso, Sim. né? Você tem esse Cara, detalhe, né? assim, te juro, não tenho uma que eu lembre especificamente. Eu acho que alguma vez aconteceu. Na verdade, o que acontece é que, sobretudo no Brasil, ninguém vai te dizer isso. Esquece. Ninguém vai te dizer que você não chegou lá. Eles vão aceitar e Vai não dizer, te contratam. ok, valeu, obrigado, pô, legal, pô, 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 e nunca mais te chama. Morreu. É muito difícil aqui que alguém assuma o fato de dizer, isto não é o que eu quero, vamos discutir. Dificilmente vai entrar num confronto. O que me aconteceu, sim, foi uma vez que eu fiz uma foto e o cara queria um pequeno vídeo de uma garrafa girando com o mesmo plano da foto e demais, e como eu tinha preparado. Falei, não, eu posso fazer. Bom, não ficou do jeito que ele queria, eu tentei uma... Porque era um duplo movimento. Girava e a câmera ia para dentro, e bom... E eu fiz uma animação quadro a quadro, fiz o cálculo e tal, e o cara sentiu que não tinha fluidez. Falei, olha, realmente não vou poder entregar o que eu quero. Fiz o desconto, pagou só a foto. Falei, não, então só me paga a foto e acabou, e acabou. Mas fotograficamente eu não tive assim que eu saiba essa questão. Teve algumas coisas que eu fiz e nunca publicaram, por exemplo, alguma vez na vida. Então pode ser que o cara simplesmente falou, não era isso, caímos fora e acabou. E nunca mais me chamaram também. Vamos Então parar de pode... cara chata, esse argentino mala e não chamo mais. É por aí. Mas, assim, um confronto direto, não lembro especificamente. Até porque isso não é uma petulância, mas eu tenho tido um desenvolvimento técnico que geralmente consegue responder a maioria das necessidades. Quando tive alguma solicitação muito cabeluda, eram coisas que o cara chegava com o desenho e falava, não, mas a gente quer esta perspectiva. Eu falei, cara, você quer ver o focinho e a bunda da vaca e a vaca de lado, então não dá para fazer, ou seja, temos que quebrar a vaca no meio, a ver se você não entendeu. E eu não sou muito delicado para explicar as coisas, então o cara entende do que eu estou falando e fica por aí. Porque tem coisas que não dá. Digo, cara, não dá para fazer isso. Você está pedindo duas coisas distintas, são duas perspectivas diferentes. Não posso te dar duas perspectivas diferentes. Podemos fazer uma montagem, mas é outra história. Entendeu? Já tive, por exemplo, fui fazer Subway e uma das fotos era um copo de Coca-Cola. Tá? Porque o sanduíche vai com o copo de Coca-Cola. Chegou a menina da agência e falou, ai, não, mas a gente quer as gotículas voando. Falei, parou. Eu estou fazendo uma foto de um copo de Coca-Cola. Eu não estou fazendo uma foto para Coca-Cola. Tá? Então, pega o telefone, liga pro Tony Genérico, que faça o splash, as gotículas. São 3 dias de trabalho. Isto aqui é um copo no meio de um trampo. Então, parou. Não, porque o padrão, vamos ver. Aí ela começou a olhar o padrão e não tinha padrão nenhum. Obviamente, era um delírio dela, a cabeça dela. Gerenciamos, tá, eu fiz a foto, ficou bonita, joguei um pouco de açúcar para que as bolinhas apareçam, está dentro do padrão Coca-Cola. Eu tenho os vídeos que a Coca-Cola me mandou, não a Coca-Cola, sino que a Walter Thompson, Miami, me mandou, sobre os padrões de Coca-Cola. Então eu sei como se fotografa. É um delírio. A gente entra em planos. O que eu quero contar com isso é que as pessoas voamos em um nível na fotografia hoje, em geral, que é bastante baixo. Tá? Quando a gente pula para alguns níveis um pouquinho mais para cima, é muito complicado. É muito complicado. Existem, entramos em níveis de exigências e de delírios muito complexos. Então, por exemplo, a Walter Thompson ia fazer Jack and Coke, né? Jack Daniels com Coca-Cola, e a Walter Thompson me mandou 6 vídeos de tutorial de como trabalhar com Coca-Cola.
Tem vídeos que não tem que ver direto comigo, mas, por exemplo, o ângulo exato para beber uma Coca-Cola. Do queixo com o coisa, tem um ângulo exato. A temperatura com que deve ser bebida. Então, os caras te recomendam que a Coca-Cola esteja aqui, não sei, vou chutar, mas não lembro agora, a 15 graus, e você abra 1 hora antes a garrafa para que o cara possa beber sem engasgar. Se ele bebe direto, o gás sai voando. Então, cara, você abre, tem isso. Ok? É disso que estamos falando. Diego, Sim. Diego, aqui é o Theo. Quando você fala que a gente tem voado assim, em níveis mais baixos de fotografias, você está falando de uma coisa de qualidade criativa, é isso? Ou é de domínio técnico? Assim? É bem interessante a tua pergunta. Eu acho que, em termos gerais, é tudo isso. É tudo isso um pouco. Eu acho que, assim, nos últimos 4 ou 5 anos, eu tenho assistido a um deterioro da qualidade das imagens. Eu atribuo isso a uma série de coisas. A uma descartabilidade das coisas, uma banalização, a uma imediatez de consumo. Então, uma foto para Instagram. Hoje tive aí nesse Facebook do estilo, fotografia de estilo, não sei o quê, com... Sabe, Lila? Sei. Então, ele postou uma foto e falei assim, se o autor permitir, eu posso dar algumas explicações de por que essa foto nunca seria aprovada por um cliente de verdade. Aí ele respondeu, essa foto sim foi aprovada por um cliente de verdade. Falei, bom, você teve sorte. Se a L'Oréal vê essa foto, provavelmente pode demandar ao cliente que aprovou. Não, a L'Oréal aprovou. Bom, então você teve muita sorte. A foto tem... A embalagem está torta, o stamping do rótulo não é legível, tem um produtor desfocado, as tampas e os textos estão totalmente desalinhados. Bom, alguém aprovou isso. Ele recebeu, aparentemente, por esse trabalho. Eu não conseguiria mostrar para alguém essa foto. Essa foto não é uma foto nem de ajuste de luz, entendeu? Não é uma foto nem de ajuste. Não é nem um primeiro clique. Porque eu, no olho, na câmera, a metade das coisas, eu não coloco os objetos para serem fotografados desse jeito. Então, tudo bem, pode ser um delírio, mas eu jamais posso colocar a fotografar um produto onde a tampa está desalinhada, a abertura da tampa está desalinhada do rótulo. Antes de colocar isso no set, isso já está corrigido. Vocês entendem? Há uma série de coisas. O impresso da data de validade do produto. Isso não pode. É inviável. Entendeu? Não pode existir isso. Bom, tudo isso estava nessa foto. Tudo igual. Você tem uma puta sorte que alguém aprovasse essa foto, porque tem um compêndio de coisas inadmissíveis em fotografia publicitária. Então, eu me pergunto depois, digo, bom, o que está acontecendo? Quem compra não vê mais nada? É uma foto de Instagram e ninguém dá bola? Do que está acontecendo com o mercado? Diego. Sim. É Reginaldo que está falando. Tudo bem, eu estou te vendo. Pronto. Prazer enorme falar contigo. Te conheço a Lia também da Educar, sou assinante. Eu fiz um curso contigo que você mostrou como fazia fotografia de alimentos. Foi muito bom. Sim, obrigado. Ok. E com relação ao que você falou, não só desse último comentário sobre a qualidade da fotografia, sobre essa importância de produzir uma foto realmente com uma excelente qualidade, né? O que é que você fala da questão da pós-produção? Eu trabalho com fotografia, eu não trabalho tanto com fotografia de produtos, embora eu goste e pretenda
me especializar mais, né, porque eu conheço eu sou fotógrafo de casamento e de evento social. Sim. Mas gosto muito de foto publicitária. Eu sou designer gráfico, né, há muito tempo. E trabalho nas duas áreas. E assim, eu conheço alguns retocadores de imagens, pessoas até que fotografam, que assim, eles fazem a foto, eles primam pela qualidade da foto, mas eles conseguem, na pós-produção, mudar toda a luz, Sim. mudar toda a qualidade da foto. Inclusive, tem um cara que eu não sei se mais alguém aqui conhece, que é o Lucas Rosa. Sim. Ele trabalha muito com essa parte de pós-produção. Ele se divulga como um pós-produtor, um retocador de imagens. Né? Ele era. Ele Então, era. Ele não é mais. Então, aí essa é Pois outra é, história. a pergunta que eu queria te fazer, o que é que você tem a dizer dessa parte que tem a pós-produção, tem a parte da própria fotografia e um excesso de pós-produção? Porque ele mesmo, eu já participei de alguns eventos onde ele palestrou e ele mostrou o processo dele, onde a gente vê que na pós-produção realmente ele muda muito a foto. Sim. Eu te falar, eu orcei já com ele uma vez um trabalho, ele era pós-produtor só, ele era retocador. E a coisa de 1 ano e meio, 2 anos, ele começou a fotografar. Então ele fez o caminho inverso. Eu acho que ele começou a fotografar porque ele percebeu que era muito fácil fotografar, porque chegava para ele um saco de bosta e ele conseguia entregar um resultado razoável. Ele falou, se o cara ganha 10, se eu ganho 5, eu faço esse saco de bosta melhor do que ele, porque já sei o que eu vou precisar e ganho 15. Eu teria feito a mesma coisa. Tá? Eu entendo ele, não estou criticando ele. O que eu digo é que ele fez uma passagem ao contrário. E que eu acho que tem que ver com isso que a gente está falando. Digamos, ele percebeu que o mercado estava comprando determinadas coisas e ele tinha um olho suficientemente treinado e fez um curso, provavelmente, você entendeu? Fez um curso do WhatsApp ou o que seja e complementou o que faltava nele. E ele está fotografando, é lógico. Se ele tem que fotografar uma colher com iogurte, faz a foto da colher com iogurte, ilumina com abajur na casa. Se depois ele vai retocar, ele sabe o que é o mínimo que ele precisava para poder trabalhar. Você entendeu? Então é fácil o caminho que ele fez. Agora, muito bem, o que acontece? Eu comecei a fotografar, a minha primeira câmera, eu comprei no ano 79, por aí. Eu tinha uma Kodak Fiesta que fazia as fotos, minha primeira foto, que aliás eu adoro, uma das fotos que mais gosto da minha vida, eu fiz com 11 anos, uma coisa assim, desde uma janela de um ônibus, uma foto que eu adoro. E depois, lá pelos 16, aí eu comprei minha primeira câmera, que era uma Ricoh KR5. Vim de férias para o Brasil, roubaram a câmera, aí meu pai me comprou uma Olympus OM1, e foi minha primeira câmera mais ou menos séria. Eu tive a desgraça de emprestar para alguém que nunca mais devolveu, mas tudo bem. Aí depois eu fui para a Nikon. Então, assim, eu comecei a trabalhar em uma época onde o clique tinha que ter 99,9 e-mail pronto no clique. O outro 0,5 era no papo. Entendeu? E, de fato, tenho anedotas em relação a isso, tipo, eu ter feito uma campanha com 12 pessoas caindo, voando pelo ar numa academia, e eu errei na revelação e ficou mais denso do que eu queria, e com grão, o filme, e um amigo meu vendeu isso, dizendo, pô, cara, tem uma textura de cinema, ficou do caralho, você vai morrer.
E eu atrás, assim, suando que nem um porco, porque para mim era uma merda total aquilo. Então, assim, tecnicamente a gente tinha ajustado o máximo, esse pouco que foi a mais foi no papo. Eu entendo. Na Argentina tinha um retocador de cromo, que chamava Masaldi, que ficava, o estúdio dele ficava numa longa escadaria, e que a piada era que você tinha que subir de joelhos, bater na porta com o seu cromo na mão assim, e o cara olhava e falava assim, volta em 10 dias. E você descia de costas, olhando para ele, e voltava dentro de 10 dias. E não tinha conversa, era isso. Pum, isso acabou. Acabou. Então, melhor você fazer bem, porque se você tinha que cair lá, primeiro que era uma fortuna e era como ele queria. Era um cara que imagina, o cara usava químico para rebaixar as camadas de cor do cromo. Entendeu? Então o cara tinha que tirava camadas, pintava coisas em cima, de louco. Então, é um delírio. O que eu quero dizer com isto não éramos melhores fotógrafos, éramos fotógrafos mais técnicos. Então a gente, eu vejo as fotos que a gente fazia na época e não eram grandes fotos, não é que e hoje tudo caiu. Eram fotos razoáveis, só que tecnicamente tinha que ser muito melhor resolvidas, porque não tinha mais o que fazer. Então você pegava aquele cromo e aquele tinha que ser daquele jeito, não tinha muita conversa. Então, assim, de alguma forma, primeiro que todo o processo dos fotógrafos era diferente. Então, por exemplo, eu comecei tal, nos anos 80, no início dos 80, eu me afiliei num fotoclube, comecei a estudar fotografia num fotoclube, que era a forma que você estudava. Fiz um curso de fotografia, um curso de laboratório, virei assistente do professor de laboratório. Tarana. A minha irmã já morava no Brasil, aí eu, no ano 82, mudei para o Brasil para trabalhar como laboratorista no laboratório dela. Ela tinha um laboratório PB aqui. E aí a gente ampliava para Vânia Toledo, não sei se vocês conhecem essa galera, mas Vânia Toledo, Dudu Tresca, que Dudu é amigo meu hoje, o Hélio Campos Melo, a gente ampliava para ele, Alex Soleto, que era da revista Senhor, Luiz Crispino começou a aparecer, Duran. Bom, eu comecei a ampliar para Duran e o Duran gostou do como eu ampliava para ele e eu virei o laboratorista do Duran. O laboratório teve umas mudanças, fechou e eu fui a trabalhar como assistente e laboratorista do Duran. Aliás, eu chantageei ele, porque falei assim, você vai perder o laboratorista que você gosta, a não ser que você me contrate como assistente. Falou, puta, eu já tenho um assistente, não sei o quê. Falei, vou de graça. Eu trabalho 3 meses de graça, porque eu quero ver como você fotografa, e você paga o revelação do que a gente fizer. Mas eu não tenho todo dia. Falei, tudo bem, não interessa. Durante 3 meses, eu saía do Largo da Batata, onde eu morava, até a Vereador José Diniz, 1200, que era o estúdio dele, sem receber um tostão, nem valer refeição, nem transporte, nem porra nenhuma. Eu ia por minha conta. Quando a gente fotografava alguma coisa em preto e branco, eu voltava para casa, eu tinha montado um laboratório no apartamento onde eu morava, revelava, deixava pendurado para secar, jantava, batia contato e levava no outro dia, tipo 2 da manhã terminava, 8h30 da manhã estava de novo lá na Vereadora. Isso durante 3 meses. Eu aprendi muitíssimo de fotografia com ele, mas não de técnica fotográfica. Porque, segundo suas próprias palavras, aqui não se discute técnica, se fala sobre sentimentos. E fim de papo. De fato, para você ter uma ideia, fizemos uma vez umas fotos para Knorr e ele fotografou uma espanhola, uma italiana, não sei o quê, com uma caixinha de Knorr na mão. E contratou um fotógrafo amigo dele, que chamava Pedro alguma coisa, para fazer a foto dos pratos. O apresentou como seu sócio, fizemos as fotos, todo chapa 4x5, mandou a revelar, chegaram as fotos, tudo verde. Verde. E o Duran entrou em pânico, falou, mano, o que é isso? Aí eu olhei a borda, falei assim, isso aqui é problema químico. Reversal, no processo do E6, tinha um químico que se pifava,
dava verde. A única opção é essa. Esgotou o químico, fica verde. Você tinha um revelador preto e branco, tinha um reversal, que era a inversão química, era feita por ele. Depois você entrava num revelador cromógeno, o revelador de cor, e tinha arrastre de um para o outro. Você precisava desse arrastre. As duas únicas possibilidades de que isso dê verde era se você lavou no meio, ou seja, você é um idiota que não conhece o processo, entrou hoje, ou esse químico estava pifado. Quer dizer, o pifado é oxidado. Esgotou, né? Não tem mais Esgotou, capacidade. o cara não regenerou corretamente, porque o E6 era um processo químico que funcionava bem na medida em que você consumia ele. Então você revelava, por exemplo, 2 pés quadrados de filme, então tinha uma tabela de regeneração. Você tinha que colocar tantos centímetros cúbicos de químico novo em cada um para deixar ele novamente. Mas quanto mais você revela, melhor para o químico. Você mantém mais fresco. Mas um final de semana, o químico parado, blá, 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 pum, morreu. Aí ele pegou o telefone e falou assim, o meu assistente, que foi laboratorista da Grafis, diz que o problema é do reversal. Assim. Ele confiou na minha palavra, porque ele não tinha a menor ideia do que eu estava falando. Isso que eu quero deixar como anedota da história. Ele escutou os caras gaguejar do lado de lá e durante um ano a gente revelou de graça na Labitec. Pela cagada dos caras. Então, assim, era muito complexo tudo. Isso que eu quero contar para vocês, essas pequenas histórias, era muito complexo tudo. Então, o nível de precisão que a gente tinha que trabalhar era muito mais alto.